O que não querem que você saiba sobre as profecias de Fátima? Será que há algo mais no terceiro segredo que a igreja está escondendo? E o milagre do sol? Uma manifestação divina ou apenas uma ilusão coletiva? Prepare-se para ter suas crenças sacudidas e sua mente desafiada. Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Anjos e Orações. Nesse vídeo, mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios de Fátima, explorando não apenas as profecias, mas também os segredos revelados, o milagre do sol e os sinais que fortalecem nossa fé na intercessão da Virgem Maria. Este não é um vídeo para os fracos de coração ou para aqueles que temem questionar. Desafiamos você a entrar no reino dos mistérios de Fátima de mente aberta, coração corajoso e um desejo inextinguível de descobrir a verdade. Antes, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem você também quer que tenha acesso a essas informações tão valiosas e cheias de graças. Juntos, vamos desvendar os segredos que podem transformar a maneira como você enxerga a fé. Acredite, esse vídeo mudará sua forma de ver o mundo e seu amor a Nossa Senhora. Assista até o final. Para compreendermos plenamente as profecias de Fátima, é essencial entender o contexto histórico em que elas surgiram. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, 3 crianças em Fátima, Portugal, tiveram visões da Virgem Maria. Lúcia dos Santos e seus primos, Jacinta e Francisco, receberam mensagens que impactariam profundamente a história da Igreja Católica. Nossa Senhora de Fátima profetizou aos 3 pastorinhos que, se a humanidade não desse ouvidos aos apelos que ela vinha fazer, começaria uma Segunda Guerra Mundial pior que a primeira, e que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, o que de fato aconteceu. A Segunda Guerra ocorreu de 1939 a 1945, e a Revolução Comunista na Rússia eclodiu um mês depois da 6ª aparição. Nossa Senhora vinha pedir a conversão, pois do contrário, duras perseguições se desencadeariam contra a Igreja e a mão de Deus puniria a terra por sua infidelidade. A Virgem Maria apareceu aos 3 pastorinhos em 6 ocasiões diferentes. Ela compartilhou mensagens de amor, arrependimento e alertou sobre os desafios que o mundo enfrentaria se não houvesse conversão e oração. As mensagens de Fátima ecoam os princípios fundamentais da fé cristã, chamando a humanidade à paz, penitência e devoção. Durante as aparições, Nossa Senhora confiou 3 segredos aos pastorinhos de Fátima. O primeiro segredo foi uma visão do inferno, que deixou as crianças profundamente impactadas e enfatizou a necessidade de oração e penitência para evitar a condenação eterna. O segundo segredo revelava que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, alertando para a importância da consagração ao Imaculado Coração de Maria. O terceiro segredo, revelado posteriormente, descrevia eventos dramáticos que se desenrolariam na história da Igreja. Ao longo dos anos, muitas das profecias de Fátima foram percebidas como tendo se cumprido. Desde eventos históricos até aparições marianas em diferentes partes do mundo, os sinais apontados em Fátima têm sido interpretados como uma chamada urgente à transformação espiritual. Ao longo do século XX, muitos eventos foram interpretados como o cumprimento das profecias de Fátima. A expansão do comunismo, os conflitos mundiais e as perseguições à Igreja foram vistos como sinais dos alertas feitos pela Virgem Maria. O impacto dos segredos de Fátima na história é inegável e continua a inspirar a reflexão e a oração. Um aspecto particularmente misterioso e intrigante das aparições de Fátima é o chamado terceiro segredo. Este segredo foi revelado por Lúcia no ano 2000, após décadas de especulação e mistério. Ele aborda eventos que se desenrolariam no século XX e nos alerta sobre a importância da oração, da penitência e da devoção ao Imaculado Coração de Maria. O terceiro segredo de Fátima, mantido em sigilo por décadas, a pedido da própria Nossa Senhora, foi finalmente divulgado no ano 2000 pelo Papa João Paulo II. A revelação trouxe consigo uma chamada à oração e à consagração ao Imaculado Coração de Maria como meio de proteção e salvação. Um dos mais marcantes fatos de nossos tempos deu-se no começo do século XX, no dia 13 de maio de 1917, quando Nossa Senhora se manifestou aos 3 pastorinhos pela primeira vez, pedindo orações e sacrifícios em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores. Recomendou também que rezassem o terço todos os dias. Em sua segunda aparição, em 13 de junho,
Nossa Senhora revela que levaria em breve Jacinta e Francisco, mas Lúcia ficaria por mais algum tempo, sendo instrumento para tornar Nossa Senhora mais conhecida e amada. Revelou também o desejo de seu divino filho de se estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração dela. Mas foi na terceira aparição, em 13 de julho, que Nossa Senhora revelou-lhes o famoso segredo, nas suas 3 partes, ordenando que não contassem a ninguém. Anunciou também que no mês de outubro faria um milagre por onde todos acreditariam nas aparições. A quarta aparição foi assinalada por inúmeros acontecimentos que marcaram profundamente a vida das crianças. Seus pais foram intimados pelas autoridades locais. O padre local não lhes dava crédito. Foram elas submetidas a exaustivos interrogatórios, sequestradas, ameaçadas de morte e até mesmo ficaram presas em uma cadeia pública junto com outros detentos. No dia marcado para a aparição, não puderam comparecer, mas nem por isso Nossa Senhora de Fátima deixou de visitá-los. Dias depois, em outro local, em 19 de agosto, onde pede novamente que rezem muito pelos pecadores, porque, segundo ela, vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Na quinta aparição, em 13 de setembro, recomendou que continuassem a rezar o terço para o fim da guerra. Disse que Deus estava contente com os sacrifícios dos pastorinhos e reafirmou que faria um milagre em outubro. Na última aparição, no dia 13 de outubro, Nossa Senhora revelou-se como sendo a Senhora do Rosário. Pediu que fizessem uma capela no local em sua honra, que rezassem o terço todos os dias e profetizou que a guerra terminaria em breve. Realizou também diante da multidão o milagre anunciado. O sol começou a bailar. Várias pessoas foram curadas e as roupas ensopadas pela chuva que caíra caudalosamente antes da aparição estavam completamente secas. Mas afinal de contas, quais foram os 3 segredos de Fátima? O chamado Segredo de Fátima, ou Os Segredos de Fátima, foram as 3 mensagens que Nossa Senhora revelou aos pastorinhos, sendo ela dividida em 3 partes. Confira o que Lúcia descreveu. A primeira parte é a visão do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, flutuavam no incêndio levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. A segunda parte é a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a conversão da Rússia. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas, mas por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. O conteúdo da terceira parte do Segredo de Fátima foi revelado em 13 de julho de 1917 em Fátima.
e que a irmã Lúcia dos Santos redigiu em 3 de janeiro de 1944. Escrevo, em ato de obediência a vós, meu Deus, que me mandais por meio de Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Bispo de Leiria, e da vossa e minha Santíssima Mãe. Depois das 2 partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho, quando lhe diante passa um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de tronco tosco, como se fora de sobreiro como a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena. Ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado, de joelhos, aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns após os outros. Os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares. Cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal nas mãos, recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus. O Vaticano revelou que o terceiro segredo de Fátima se referia ao atentado que o Papa João Paulo II sofreu em 1981, em Roma. A revelação foi feita no mesmo dia em que o Papa celebrou uma missa em Fátima para marcar a beatificação de 2 das 3 crianças que afirmam terem presenciado 6 aparições da Virgem Maria em 1917. A terceira criança, Lúcia, que estava na data com 93 anos, compareceu à cerimônia. O cardeal Ângelo Sodano disse que o segredo se referia a martírios e sofrimentos, incluindo um homem vestido de branco, que caía ao chão e parecia estar morto, devido ao disparo de armas de fogo. Segundo o cardeal, depois que o Papa sofreu o atentado por arma, disparada pelo turco Mehmet Ali Agca, ficou evidente a sua santidade, e que ele escapou da morte graças a uma mão materna. Sodano acrescentou ainda que o conteúdo completo do terceiro segredo de Fátima seria revelado no futuro, assim que os fiéis estiverem preparados para conhecê-lo. João Paulo II tinha uma afeição especial pelos milagres de Fátima desde 1981, pois o atentado perpetrado por Ali Agca ocorreu no dia 13 de maio, a mesma data da visão da Virgem pelos pastorinhos. Posteriormente, ele deixou uma das balas que o atingiu na coroa da estátua da Virgem em Fátima. Na interpretação do segredo, já bastante publicado e conhecido, feita pelo Papa Emérito Bento XVI, na época, então cardeal Ratzinger, alguns pontos mereceriam ser destacados. 1. A palavra-chave da primeira e segunda parte do segredo é salvar as almas. A palavra-chave da terceira parte é penitência, penitência e penitência. Ele ainda lembrou que a irmã Lúcia lhe disse que o objetivo de todas as aparições da Santíssima Virgem era fazer crescer, cada vez mais, a fé, a esperança e a caridade. 2. A visão do anjo com a espada de fogo representa o perigo da destruição da humanidade por si mesma, por meio da guerra e de outras formas. O brilho da Mãe de Deus aparece como a força capaz de vencer as forças da terrível destruição. 3. O sentido da visão não é mostrar um filme sobre o futuro, mas uma forma de orientar a liberdade humana a buscar o bem. Há que se evitar, portanto, as interpretações fatalistas do segredo, como se tudo já fosse traçado para acontecer, sem respeitar a liberdade dos homens. O futuro é visto como que num espelho de maneira simbólica. 4. 3 sinais aparecem: uma montanha alta, uma grande cidade em meio a ruínas e uma grande cruz de troncos toscos.
A montanha e a cidade são o lugar da história humana, de convivência, mas de luta, como uma subida árdua no qual o homem destrói, com as próprias mãos, o que ele mesmo construiu, a cidade em ruínas. No alto da montanha está a cruz, meta e orientação da história humana, sinal da miséria humana e promessa de salvação. Ratzinger fez questão de recordar o que a irmã Lúcia disse ao Papa João Paulo II, em 12 de maio de 1982, um ano após o atentado sofrido por ele. A terceira parte do segredo se refere às palavras de Nossa Senhora. Senão a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Os papas deste século tiveram um papel preponderante na árdua subida da montanha do segredo. Desde Pio X até João Paulo II, todos os santos padres sofreram no caminho que nos leva à cruz. 5. Para Ratzinger, o fato de o Papa não ter morrido no atentado significa que não existe um destino imutável, pois na visão, sua santidade aparece morta. E se a mão de Nossa Senhora guiou a bala para que não o matasse, é porque a força da oração e da penitência é maior do que as balas, e a fé é mais poderosa do que os exércitos. Tudo pode ser mudado pela oração e pela conversão. 6. Por fim, a visão mostra os anjos que recolhem da cruz o sangue dos mártires, e com ele regam as almas que se aproximam de Deus. O sangue de Cristo e o dos mártires são vistos juntos, a significar que o nosso sofrimento completa a salvação do mundo. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, como dizia Tertuliano. E assim, o terceiro segredo termina com uma forte mensagem de esperança. Nenhum sofrimento é vivido em vão se é acolhido na fé. Voltando agora às aparições, como já dito antes, em 13 de outubro de 1917, durante a última aparição em Fátima, ocorreu também o chamado Milagre do Sol. Milhares de testemunhas relataram um espetáculo celestial, onde o Sol parecia dançar, emitir cores vibrantes e, em seguida, se precipitar em direção à Terra antes de retornar à sua órbita normal. Este extraordinário evento foi presenciado por pessoas de diferentes crenças, incluindo jornalistas e céticos, consolidando a autenticidade das aparições. Ao longo dos anos, diversas investigações canônicas e históricas foram realizadas para validar as aparições de Fátima, testemunhos das crianças, registros de jornalistas, e a convergência de eventos com as profecias fortalecem a credibilidade dessas experiências extraordinárias. A devoção popular e os frutos espirituais também são indicativos da presença divina nas aparições. À medida que refletimos sobre os mistérios de Fátima, somos desafiados a fortalecer nossa fé e a responder ao chamado à oração, penitência e consagração ao Imaculado Coração de Maria. O milagre do Sol e o cumprimento dos segredos nos incentivam a buscar uma vida de conversão e dedicação ao Evangelho. Antes de concluir, convido cada um de vocês a se inscreverem em nosso canal. Compartilhem este vídeo, deixem um joinha e comentem abaixo sobre como as aparições de Fátima impactaram suas vidas espirituais. Juntos podemos fortalecer nossa comunidade de fé. Na descrição do vídeo, vocês encontrarão links para mais conteúdos interessantes e de relevância espiritual, além de produtos virtuais que podem enriquecer sua jornada de fé. Clique nesses links para continuar explorando os tesouros da fé católica. Em nossa reflexão final como cristãos católicos, somos chamados a refletir sobre as mensagens de Fátima e a considerar como podemos incorporar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. A devoção à Virgem Maria, a oração constante e a busca pela paz são elementos essenciais para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Devemos nos converter, buscar os sacramentos e rezar. Rezar incessantemente todos os dias pela nossa conversão e pela conversão do mundo, com um olhar especial pelos sacerdotes. Rezemos por eles que são sempre tão atacados pelos inimigos de Deus. Sem sacerdotes não temos a Eucaristia. Rezemos o terço todos os dias. Rezemos o terço pela paz no mundo. Rezemos pela Santa Igreja. Rezemos pelas nossas almas e pelas almas daqueles que amamos. Rezemos pelos doentes, pelos que sofrem. Rezemos pelas almas do purgatório e por tantas outras que sofrem. Não cansemos de rezar e fazer penitência. Não cansemos de consumir nossas vidas por amor a Deus e ao próximo. Santifiquemos nosso cotidiano.
e assim cumpriremos o desejo de Nossa Senhora para a humanidade. E ao encerrar esta jornada pelos mistérios de Fátima, que possamos levar conosco a chama da fé inabalável, agradeço a todos por se unirem a nós hoje. Que a paz de Cristo esteja sempre conosco. Amém.